Saúdo uma vez mais o sacerdote aqui presente, o diácono. Sejam bem-vindos vocês, queridos irmãos e irmãs, que estão aqui conosco rezando nesta noite, que concluem o seu dia de peregrinação, de oração, participando desse momento, participando desta que é a maior de todas as orações, a Santa Missa. Sejam bem-vindos os devotos da Mãe Aparecida e você que reza conosco aí da sua casa, onde quer que esteja agora também unido a nós, rezando aí no seu cantinho, vivendo esse momento especial no seu dia, escutando a palavra de Deus. Nós estamos hoje, dia 28 de outubro, celebrando a festa destes dois apóstolos. São Simão e São Judas, são apóstolos venerados em muitas comunidades, muitas igrejas são dedicadas a eles, especialmente a São Judas Tadeu. Então lembramos estes que foram lá apóstolos do Senhor, que estiveram muito próximos do Senhor, os apóstolos, como nós ouvimos no Evangelho, foram aqueles escolhidos para estarem bem próximos do Senhor e para com Ele anunciarem o Evangelho, proclamarem a Boa Nova. Nas leituras que escutamos nesta terça-feira, nós encontramos como que uma referência à vocação apostólica da Igreja, uma referência àquilo que todos nós somos, membros deste edifício espiritual. A primeira leitura enfatizava muito bem isto, né? A carta do apóstolo recordava-nos que nós fazemos parte de um grande edifício, somos pedras vivas neste edifício. Em Cristo não somos mais fragmentos dispersos, perdidos. Nossa vida encontra sentido em Cristo. Reconhecemos-nos que somos parte de um grande plano, de um grande projeto, o projeto de amor de Deus para com a humanidade, para com o mundo. Então é isto que nós descobrimos em Cristo. O nosso lugar, somos pedras vivas que ajudamos a formar este magnífico, este grandioso edifício. Esse edifício que não é apenas um edifício físico, mas sobretudo um edifício espiritual. Então todos nós dele fazemos parte em Cristo. E é interessante como aqui em Aparecida as pessoas acabam se dando conta disto, né? Aquilo que nós ouvimos na primeira leitura de hoje é uma experiência vivida por muitos que chegam aqui no santuário como peregrinos, muitas vezes cansados, abatidos, desanimados, e aí aqui na casa de Nossa Senhora se descobrem como parte de um grande plano de amor, se descobrem como uma pedra viva neste edifício espiritual, cujo fundamento é o próprio Cristo, cujos pilares são os apóstolos. E é por isso que hoje lembramos os dois apóstolos, São Simão e São Judas. Nós vimos no Evangelho Jesus reunindo os apóstolos e Ele o faz no momento de oração. Ele sobe num lugar retirado para rezar e a partir daquela sua oração que nasce então o convite para os apóstolos, para aqueles que deveriam com Ele caminhar. Interessante e muito simbólico esse movimento que Jesus faz, da oração para a missão e da missão para a comunhão.
Então nós vemos Jesus reunindo os apóstolos, porque Ele chama justamente aqueles que ama, aqueles que estão unidos a Ele, não por mérito, mas por amor, assim como também a nós. Ele nos chama para estarmos com Ele, não porque merecemos, mas simplesmente porque Ele muito nos ama. E foi esta a experiência vivida pelos apóstolos. Todos eles, sabiam muito bem que não eram merecedores do amor de Cristo. Eram pessoas pecadoras, cheias de fragilidades, como qualquer ser humano, mas ainda assim reconheceram ali o chamado do Mestre, que os escolheu para serem enviados e para proclamar a boa nova. Esta também é uma experiência muito bonita que todos nós, de certa maneira, revivemos no nosso caminho como discípulos. Todos nós que fazemos parte desta nossa igreja, todos nós que somos igreja apostólica, igreja formada por apóstolos, por anunciadores da boa nova, todos nós temos esta missão de proclamar a boa nova unidos a Cristo. E quando Jesus então reúne os discípulos, nós vimos no Evangelho, os nomes de cada um deles, os apóstolos, dos 12 apóstolos. Entre eles vimos os nomes de Simão e de Judas, filho de Tiago. Nós percebemos que aquele momento era um momento que mudaria para sempre a vida daquelas pessoas. Uma vez que acolhemos o chamado do Senhor, uma vez que reconhecemos o Senhor nos chamando, nossas vidas mudam para sempre. As vidas de São Simão e de São Judas não seriam mais as mesmas. São Simão descobriria que a libertação que ele tanto esperava para Israel viria não pela espada, não pela violência, mas pela cruz, pelo perdão, pelo amor. Foi esta a experiência de São Simão. E São Judas, aquele que descobriu na esperança que é Cristo a vida nova, a esperança que não decepciona, a esperança que vence até mesmo aquilo que é tido como impossível para os homens. Por isso São Judas é lembrado como o santo das causas impossíveis, porque ele colocou a sua esperança no Senhor. Meus irmãos e irmãs, vamos buscar a intercessão dos apóstolos, vamos aprender com eles a vivermos também como discípulos de Jesus, confiando sempre nele, entregando a nossa vida a ele, e que possamos assim contribuir para a vida, para a libertação, para a paz uns dos outros, que assim como fizeram os apóstolos, possamos nós fazer hoje também, proclamar a boa nova da libertação, a esperança de Cristo para o mundo, e que Nossa Senhora nos acompanhe sempre, nos guiando e nos conduzindo neste caminho apostólico, nesta nossa missão como discípulos de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.